Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E hoje estou aqui para falar sobre o primeiro gameplay do meu card game solo / RPG de Vampiro a Máscara. E eu não estou sozinho, olha só quem está. Você ama? Você ama vampiro? Que legal, filhão. Dá um beijão aqui então. Vampiro começa com caveira. Começa com V, tem o V na caveira também. E tem a V, tá bom? Legal, né? Então aqui com a ajuda do meu filhão, o Pedro Miguel. Fala oi pra galera, Pedro. Oi. Como é que você tá? Tudo bem. Tá meio rouquinho só, né? É. Não tem problema, tá? Logo melhora. Então, gente, para fazer esse gameplay, o que vai precisar? Vai precisar de um deck. Tá bom. Vou precisar do deck que eu já mostrei lá no nosso grupo no Facebook. Isso mesmo. O Pedro aqui falou que ele vai falar pouquinho, porque senão ele vai ficar sem voz. Isso mesmo. Só mostra o dadinho que a gente precisa jogar. Cadê o dadinho? Nossa, aqui embaixo do celular. Aqui é um D10, né? Isso. E deixa eu mostrar então o que vai precisar, né? Qual que é a proposta? A proposta, gente, é ter um deck que vai gerando situações e você vai resolvendo essas situações, mas eu atropelei um pouquinho. Nesse jogo você interpreta um vampiro neonate, né? Um vampiro recente, com menos de 50 anos. Oi, teu filho. Que quer... Que legal, filho, pegou com o pé. Que quer se tornar o príncipe. Nessa edição, eu estou usando as regras da 5ª edição, gente. É totalmente possível um vampiro jovem alcançar o poder, porque aconteceu o beckoning, né, que é um chamado, e os anciões, eles foram para o Oriente Médio, ficaram poucos, então as cidades estão menos estruturadas, é mais fácil ter uma mobilidade dentro da estrutura vampírica. Então o que você vai precisar? Primeiro você precisa ter um personagem. Eu estou aqui com a ficha. Essa ficha daqui é da vampira Juana Jones, que é uma Nosferatu de 12ª geração. Então você vai construir o seu vampiro utilizando a sua edição favorita. A minha edição favorita é a 5ª edição, mas você pode fazer com outras edições. Filhão, só não pode mexer nessas cartinhas, tá bom? Só depois eu deixo. Eu sempre passo o dadinho aqui. Vai construir, vai usar dados de 10 lados, porque você vai fazer os testes exatamente como você faz. E para se tornar o príncipe, esse vampiro, vai mexer um pouquinho, porque nesse momento meu filho está empoleirado em cima das minhas costas, tá bom, gente? Isso aí. Esse vampiro ele vai precisar ganhar duas coisas, que é influência e domínio. Influência é o quanto que ele consegue influenciar os outros vampiros ali presentes, né? E domínio é literalmente as áreas da cidade que ele vai tomando controle. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de carta. Vou apresentar uma por uma aqui. Primeiro são as cartas de noites. Essas cartas, elas criam uma situação, né? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Essa daqui diz, né? Tudo está quieto demais. E tem sempre o PS, que são palavras sugestivas: chuva, frio, solitude. E quando tem ET, significa que eu tenho que pegar uma carta de encontros e tramas. Essa carta de encontros e tramas, ela vai propor um desafio. Por exemplo, né? Agentes da Segunda Inquisição. Aí tem palavras sugestivas, disfarces, poder e perigo. E tem uma indicação de qual tipo de teste o personagem vai ter que realizar, que é um teste físico. Feito isso, você vai para o tipo de teste indicado. No caso aqui eu tenho 4 tipos de testes: sociais, mentais, físicos e sangue. Sangue são todos os testes que vão envolver diretamente o uso de uma disciplina. No caso seria um teste físico, eu pegaria aqui, né? Então, que tipo de teste é? Palavras sugestivas: músculos, braços, forças, e tem um número. Esse número é a dificuldade do teste, dificuldade 2. Lembrando que
No Vampiro quinta edição, a dificuldade não é o número que você tem que tirar no dado, mas sim o número de sucessos que você tem que tirar. Sendo que cada dado que cair 6 ou mais é considerado um sucesso. A partir disso, você vai construir uma parada de dados relacionados ao atributo físico. Mas como é que eu vou saber? Você vai criar uma história utilizando todas as palavras sugestivas. A gente vai fazer uma cena com isso. Aí você vai escolher um atributo e uma habilidade, vai construir uma parada de dados e vai fazer o teste e tem que tirar, alcançar aquela dificuldade. Tem dificuldade 2, 3, 4, 5 e 6. O que acontece é que quando você falha, quando você leva dano, alguma coisa, você vai perdendo sangue e, como eu estou usando a quinta edição, você vai fazendo house check. Se você está usando edições anteriores, você está perdendo pontos de sangue. Quando você não passa, você é ferido alguma coisa. Então tem cartas de caça. A qualquer momento você pode ir caçar. Como funciona isso? A cada 2 cartas de noite equivale a... Não, desculpa, cada carta de noite equivale a uma noite. E então, a cada noite você gasta um ponto de sangue só por levantar. Se você estiver usando o sistema antigo, ou você faz um teste para ver se a fome vai aumentar. Você pode caçar. Aí a carta de caça ela vai propor um lugar. Por exemplo, aqui, ó, um dia difícil. Palavra sugestiva, celebração, festa, pessoas. E aqui tem a dificuldade de encontrar alimento nessa situação. Se você passar, você recupera alguns pontos de sangue, de acordo com as regras do vampiro. E aqui tem as cartas de influência, influência e domínio, que você vai sacar toda vez que você for bem sucedido em um desafio. Um exemplo de carta de domínio é essa, ela dá mais 2 de influência. Você termina quando você alcança determinados níveis de influência, no caso eu estou pensando em 15 pontos de influência, ou quando você atinge 5 domínios. Uma dessas 2 condições. E você perde se você gastar todo o seu sangue, ou perder toda a sua força de vontade. Basicamente é isso. Eu sei que é um pouco complexo, porque tem muita informação, mas eu acho que quem está por dentro do lore do vampiro sacou. Eu vou fazer uma rodada aqui para vocês sacarem como é que é. Então, primeira coisa, o meu vampiro saiu para a noite tentando trilhar o caminho rumo ao poder, rumo ao se tornar-se príncipe. Então, ele vai sacar uma carta de noite. Eu vou pegar a segunda aqui, porque a primeira vocês já viram. A segunda está falando o seguinte. Só um segundo. Alguma coisa mostra especial interesse em você. Então, essa é a descrição. Aí tem as palavras sugestivas. Sombras, paranoia, perseguição. Isso vai me levar a uma carta de encontros e tramas. E ele não só fala, independente da parada de dado que eu escolher, eu tenho um bônus de mais um dado. Então eu saí, né, do meu Raven e eu tô com a sensação de que eu estou sendo seguido. Toda vez que eu olho para trás eu vejo sombras, vultos e eu tenho a plena certeza que eu estou sendo perseguido. É para isso que servem as palavras sugestivas. Ele indicou que eu pegaria uma carta de encontros e tramas. Então eu venho aqui na carta de encontros e tramas que vai fazer a história andar ainda mais. Agentes da Segunda Inquisição. Palavras sugestivas, disfarces, poder e perigo. Então, eu tenho quase a certeza que são agentes da Segunda Inquisição. São humanos que sabem da presença vampírica que estão me perseguindo. Disfarces, eles são disfarçados como pessoas comuns, mas é possível identificar alguns elementos de grande poder, como alguns símbolos nos anéis, algumas correntes, e são pessoas de um olhar muito duro que parecem extremamente perigosas. Isso vai me levar a um teste do atributo físico. Então, eu tenho os 4 tipos de testes. O atributo físico. Então, eu vou vir aqui e pegar no físico. Então, só recapitulando, né? Olha só que bacana. Eu acordei para fazer os meus contatos e tudo mais e percebi que eu estava sendo perseguido por agentes da Segunda Inquisição
E agora eu vou pegar uma carta de físico. Ó, palavras sugestivas: músculos, braços, força. Então eu percebo que eles estão tentando buscar uma abordagem direta. Isso leva a dificuldade 2. O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que bolar, que achar na minha ficha de personagem uma parada de dados que me permita, que tenha aqui, que me faça. Eu tenho que pensar numa ação, né? Eu estou pensando em despistá-los. E como é que eu vou fazer isso, né? Utilizando a força. Eu tenho aqui Dexterity. Galera, aqui ó, eu sei que eu monto umas paradas de dado muito nada a ver, né? Mas é um jogo solo. Então eu vou tentar sair correndo. Então eu vou usar a minha Dexterity, que eu tenho 3, mais o atributo Athletics, que eu tenho 2. Então 3 mais 2, 5. A minha parada de dados é 5. Eu vou jogar 5 dados. A minha fome está 1, né? Todo jogo começa já com a fome 1. Ou seja, eu vou jogar 5 dados, só que na verdade vão ser 4 dados normais e o último dado é o dado da fome. E pelo menos 2 desses dados tem que cair 6 ou mais, aí eu consigo despistar eles. Do contrário, eles me pegam e aí eu tenho que escolher se eu perco um ponto de sangue. Desculpa, um ponto de sangue se eu estou usando o sistema antigo. No caso da quinta edição, se a minha fome aumenta em 1 ou se eu perco um ponto de força de vontade. Toda a derrota ou aumenta a fome ou retira força de vontade, né? E toda vez que a caçada é bem sucedida, eu recupero, eu diminuo a fome e ganho ponto. E toda vez que eu ganho influência ou domínio, eu recupero um ponto de força de vontade. Então vamos lá, vou jogar 4 dados, que são os dados normais. Caiu 4, não foi um sucesso. 5 não foi um sucesso. 5 não foi um sucesso. 4 não foi um sucesso. E vou jogar o dado da fome, que foi um 5. Gente do céu, não tive nenhum sucesso. Ou seja, aí eu tenho que pular um jeito de que essa situação se resolveu. Sendo que, galera, eu estou fazendo todo esse roleplay, mas não precisa. Você pode simplesmente pegar a carta e ir seguindo. Você pode jogar como se fosse um card game normal, sem o roleplay, né? Eu vou dizer que eu me feri nessa fuga. Eles foram muito rápidos, me perseguiram, teve quedas e tudo mais. E isso fez o meu sangue... Não, vou perder um pouco de força de vontade. Não vou aumentar minha fome, não. Eu esqueço que eu estou usando a quinta edição. Eu leio tanto todas as edições de Vampiro que muitas vezes eu confundo. Eu não vou aumentar a fome, porque isso diminui um pouco, torna um pouco mais perigoso a parada de dados. Porque, caso vocês não saibam, quando um dado da fome tem um sucesso ou uma falha crítica, isso gera algumas consequências no jogo bem dramáticas. Então vou perder um ponto de força de vontade. De willpower. Então eu tenho willpower 6, menos um ponto eu tenho 5. Então não recebo ponto de influência porque eu não passei. E assim eu vou para a segunda noite. Vamos ver o que acontece na segunda noite aqui. Eu falei que ia fazer uma só, mas eu realmente estou gostando disso aqui, gente. Ó, tudo está quieto demais. Chuva, frio, solitude. Aqui, ó, eu levantei e está tudo quieto demais, mas eu tenho que fazer um teste para ver se a minha fome aumenta. Então eu vou tacar um dado e se cair 6 ou mais é um sucesso. Caiu 8, então minha fome não aumenta. Eu estou com fome 2 por enquanto. Isso me leva para o Encontros e Tramas. Deixa eu ver aqui. Calma aqui, no meio. Uma dívida precisa ser paga. Dinheiro, poder, ajuda. Então eu preciso pagar uma dívida para ficar kits aí e elencar. Deixa eu colocar aqui só para... Tem a ver com dinheiro, com poder e ajuda. Então um vampiro da cidade, do qual me prestou favores no passado, precisa de um documento que se encontra no fórum da cidade. E eu vou lá tentar pegar esse documento para ele, e assim eu ganho uns pontinhos com ele, que é um vampiro muito influente, pode me ajudar na escalada de poder. Também é um desafio físico, né? Então eu vou pegar mais um desafio físico aqui. Correria, tumulto, confusão. E a dificuldade é 3. Então eu tenho que tirar 3 sucessos. Tá complicado isso daqui.
Então eu entro lá e tem um guarda bastante armado e eu tenho que tentar enfrentar ele. Vou usar força mais brawl, strength mais brawl, construir uma dice pool de 6, mas só 4 são dados normais. 6, um sucesso. 1, ai meu Deus, 1 não é legal não. 3 e 10. Então estou aqui com 2 sucessos. Só que 10, se eu tirar 2 10, conta como sucessos a mais. Agora eu vou jogar os dados da fome, que são mais 2. 1 e 9. Então, consegui os 3 sucessos, né? Isso foi bom, isso foi bacana. Eu consegui, então agora eu vou pegar uma carta de influência. A minha força de vontade já aumenta em 1 ponto. E eu ganho mais 2 de influência. Ou seja, eu preciso chegar a 15 e eu já tenho 2 pontos de influência. Eu entrego esse documento para esse vampiro mais velho que pediu. E ele começa a mexer alguns pauzinhos a meu favor. Galera, então essa é a mecânica básica do jogo. Ainda tem bastante coisa para decidir de regras, né? Por exemplo, de que forma o sucesso ou a falha vão interferir nas regras. Eu acho que eu vou aumentar um ponto, né? Um sucesso. Sim, que aqui tem a questão do sucesso com o dado da fome. Ele gera algumas consequências negativas. Eu vou pensar nisso, já estou com algumas mecânicas, mas fora isso eu acho que está rolando bem. Eu acho que tem uma capacidade aqui de gerar tramas bem legal, então você pode fazer de uma forma bem roleplay, como eu fiz agora, até mais na verdade, ou você pode simplesmente ir pegando cartas e tentando superar os desafios. Eu gostei bastante. Ainda falta isso, a questão dos sucessos e falhas, como que isso vai ser resolvido mecanicamente. Até onde eu sei é só isso mesmo. E eu já vou mudar porque assim tá aumentando a fome ou diminuindo o willpower, e eu também vou colocar a opção aqui de diminuir a saúde, logicamente, né? Então você vai poder escolher quando você falha, se você diminui a força de vontade, se você diminui a sua saúde ou se você aumenta a sua fome. Aí fica esse controle, acaba diminuindo um pouco a aleatoriedade do negócio e colocando um pouco de estratégia dentro do jogo. Gostei dessa regra. É isso, galera. Eu espero dentro de alguns dias fazer um gameplay já com essas regras novas. Eu tô cheio de brainstorm aqui depois disso. Esse foi o primeiro gameplay oficial, galera. Eu não tinha jogado nem sem gravar. Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que isso anime vocês a de repente fazer o mesmo. Porque foi muito divertido fazer esse jogo. Deu um trabalhinho para fazer as cartas. Aqui, juntando tudo isso, tem mais de 100 cartas, galera. Que eu fiz utilizando, acho que umas 10 folhas sulfites. Cada folha sulfite acho que deu 12 ou 14 papeizinhos desses que eu fui dobrando. Então não deu muito trabalho, foi bem fácil fazer isso. Depois, a hora que o jogo estiver bem estruturado mesmo, que as regras estiverem bem redondinhas, eu vou comprar papel cartão de cores diferentes e cada carta vai ser de um jeito, né? Vou fazer uns desenhos. Eu quero fazer isso daqui bem legal. Não tenho planos de transformar isso num jogo mesmo, galera. A menos que vocês peçam muito, né? Aí eu faço o PDF, faço as cartas, mas até onde eu percebo, se ninguém pedir, se ninguém se interessar, vai ser só um jogo caseiro que eu vou jogar aí de vez em quando. Um abraço, galera. A gente se vê. E olha só o que aconteceu. Dormiu no meio, né? Acho que ele interpretou essa luz como a luz do sol e foi pro Raven dele descansar, pro Raven, né? Raven é outra parada. É isso aí, então galera, um abraço, a gente se vê.